estabeleceu o ensinamento correto para a pacificação da terra. Certa vez, um viajante lamentou para o seu anfitrião: nos últimos anos, temos visto fenômenos incomuns no céu e estranhas ocorrências na terra. A fome e a peste alastram-se por todo o império. Bois e cavalos morrem pelas estradas e seus ossos acumulam-se pelo caminho. Mais da metade da população já foi dizimada e é difícil achar alguém que não deplore a situação. Durante todo esse tempo, alguns têm depositado fé na espada afiada de Amida e invocado o nome deste senhor da terra do oeste. Outros acreditam que ouvir o nome do Buda mestre dos remédios vai curar todos os males. E recitam o sutra que descreve aquele que assim chega da região oriental. Há os que, confiantes na passagem do Sutra do Lótus, sua doença será erradicada, não a conhecerá a velhice nem a morte. Reverenciam as maravilhosas palavras desse sutra. Outros adotam um trecho: os 7 desastres desaparecerão no instante e os 7 benefícios se manifestarão de imediato. Conduzem cerimônias nas quais 100 sacerdotes expõem o sutra em 100 plataformas de pregação. Há os que seguem os ensinamentos esotéricos da escola Palavra Verdadeira e realizam rituais em que têm de encher 5 jarras com água, e os outros que se devotam totalmente à meditação sentada e tentam perceber o vazio em todos os fenômenos com a mesma claridade da lua. Alguns escrevem o nome dos 7 espíritos guardiões, fixando-os em milhares de portões. Outros pintam retratos dos 5 bodhisattvas poderosos, pendurando-os em 10.000 portas de entrada. E ainda há os que oram aos deuses celestiais e às divindades terrenas em cerimônias realizadas nos 4 cantos da capital e nas 4 fronteiras do império. Apiedando-se da situação do povo, os governantes conduzem as questões nacionais e locais com benevolência. Mas, apesar de todos esses esforços, eles só se cansam em vão. A fome e as epidemias assolam com uma fúria nunca antes vista. Os mendigos estão em toda parte e a visão da morte impregna nossos olhos. Há cadáveres que se amontoam como torres de observação e outros que jazem lado ao lado como as tábuas de uma ponte. Se observarmos ao redor, perceberemos que o Sol e a Lua continuam a se mover dentro da órbita e os 5 planetas seguem o curso normal. Os 3 tesouros do budismo continuam a existir e o período de 100 reinados ainda não expirou. Então, por que o mundo já entrou em declínio e as leis do Estado perderam a validez? O que está errado? Que falta foi cometida? Então o anfitrião disse: tenho meditado sozinho sobre o assunto com indignação. Agora que o Senhor chegou, podemos lamentar juntos. Vamos analisar minuciosamente a questão. Quando um homem deixa a família e entra no caminho do sacerdócio budista, é porque espera atingir a iluminação por meio dos ensinamentos do Buda. Hoje, no entanto, as tentativas de fazer as divindades agirem não surtem efeito e os apelos dos poderes do Buda não produzem resultados. Quando observo atentamente a situação do mundo, vejo pessoas entre os sacerdotes eminentes que sucumbem à dúvida por falta de entendimento. Elas olham para o céu e brandam sua frustração ou então fitam o chão e mergulham no desespero. Com os limitados recursos que estão ao meu alcance, tenho examinado a questão em profundidade e lido algumas
e lido algumas escrituras em busca de uma resposta. As pessoas da presente época ignoram o que é certo. Todas, sem exceção, sujeitam-se ao mal. É por essa razão que as divindades do bem abandonaram esta terra. E os sábios partiram para não mais regressar. No lugar deles vieram o espírito do mal e os demônios, e ocorreram desastres e calamidades. Não posso ficar calado nem reprimir meu temor. O viajante respondeu: Não sou o único a sofrer com esses desastres que devastam o império, com as calamidades que afetam as pessoas. A angústia pesa sobre todos nós. Tive agora o privilégio de entrar numa sala de orquídeas e ouvir as palavras esclarecedoras do Senhor sobre divindades e sábios que estão deixando nossa terra e sobre a ocorrência de uma série de desastres e calamidades, em que Sutras baseia sua afirmação. Poderia descrever-me passagens que as comprovam? O anfitrião argumentou. Há inúmeras passagens que poderiam ser citadas, bem como uma grande variedade de provas. Por exemplo, no Sutra da Luz Duradoura, lê-se: os quatro reis celestiais disseram ao Buda: Embora este sutra exista nesta nação, o governante nunca permitiu que fosse propagado. Repele-o no coração, manifestando total desprezo quando ouve os ensinamentos nele contidos. Não faz oferendas a ele, não o reverencia nem o louva. Também não tem intenção alguma de fazer oferendas nem de honrar as quatro classes de budistas que abraçam o Sutra. Por fim, o governante torna impossível para nós e para outros incontáveis seres celestiais, nossos seguidores, ouvir esse profundo e maravilhoso ensinamento. Ele nos priva do doce orvalho das palavras do Sutra e nos afasta da correnteza do ensinamento correto, a fim de minar nosso poder e nossa força. Por essa razão, o número de seres que seguem os maus caminhos aumentam, ao passo que o número dos que habitam os humanos ao passo que o número dos que habitam os mundos humano e celestial diminui. As pessoas caem no rio dos sofrimentos, de nascimento e morte, e se afastam do caminho que conduz ao Nirvana. Ó mundialmente reverenciado, nós, os quatro reis celestiais, e também nossos vários seguidores, e os Yaksha, e outros seres, observando essa situação, decidimos abandonar esta terra por não termos mais vontade de protegê-la. E não somos só nós que repudiamos esse governante. Todas as grandes divindades do bem que guardam e protegem as incontáveis regiões do país, certamente o repudiarão. E quando nós e os demais abandonarmos essa terra, várias calamidades ocorrerão e o governante cairá do poder. Não existirá uma única pessoa de coração bondoso em toda a população. Só haverá coerção e escravidão, matança e injustiça, ira e discórdia. As pessoas caluniarão e bajularão umas às outras, e as leis serão deturpadas, causando sofrimento a inocentes. Pestes se espalharão numa velocidade galopante. Cometas aparecerão sucessivamente. 2 sóis surgirão ao lado a lado e eclipses ocorrerão com frequência incomum. Arcos negros e brancos atravessarão o céu como arautos da má sorte. Estrelas cairão e a terra tremerá e vozes ecoarão dos poços. Chuvas torrenciais e ventos impetuosos virão fora de estação. Haverá fome constante e cereais e frutos não amadurecerão. Estrangeiros saquearão o país, provocando total devastação. O povo sofrerá
todo tipo de dor e aflição, e não haverá lugar onde se possa viver em segurança. No Sutra da Grande Compilação consta: quando os ensinamentos do Buda tornarem-se confusos e se perderem, as pessoas deixarão a barba, o bigode, os cabelos e as unhas crescerem, e as leis do mundo serão ignoradas e esquecidas. Nessa época, vozes poderosas ecoarão pelos ares e a terra estremecerá. Tudo começará a se mover como se fosse uma roda d'água. As muralhas das cidades racharão e ruirão. Casas e estabelecimentos desabarão. Raízes, ramos, folhas, pétalas e frutos perderão as propriedades medicinais. Com exceção dos céus da pureza, todas as regiões do mundo do desejo ficarão privadas dos 7 sabores e dos 3 tipos de vitalidade. Nessa época, todos os bons discursos que conduzem os seres humanos à emancipação desaparecerão. As flores e os frutos que brotam da terra serão escassos. As flores perderão a fragrância e os frutos o sabor. Poços, fontes e lagos secarão. O solo, de tão árido e quebradiço, vai se amontoar formando valas. Montanhas serão consumidas pelo fogo, e os seres celestiais e os dragões não mais produzirão chuva. As sementes secarão, as plantas morrerão, e até as ervas daninhas deixarão de crescer. Tempestades de poeira encobrirão tudo, bloqueando a luz do sol e da lua. Todas as 4 direções serão assoladas pela seca, e os maus presságios ocorrerão sucessivamente. As 10 más ações, em particular a avareza, a ira e a estupidez, serão amplamente cometidas, e as pessoas deixarão de se preocupar com os pais e agirão exatamente como um filhote de cervo das montanhas. Os seres vivos vão se reproduzir cada vez mais em número, longevidade, força física, dignidade e satisfação. Eles se distanciarão das alegrias do mundo humano e celestiais e cairão nos maus caminhos. Governantes e monges perversos que cometem essas 10 más ações amaldiçoarão e destruirão meu ensinamento correto e dificultarão a permanência dos seres nos mundos humanos e celestial. Nessa época, as divindades das benevolentes e os reis celestiais, que normalmente se apiedam dos seres vivos, abandonarão esta nação impura e maligna e partirão para outras terras. No Sutra dos Reis Benevolentes estão registrados: quando uma nação cai em desordem, são os demônios quem primeiro mostram sinais de violência. Como esses demônios se tornam violentos, as pessoas também ficam perturbadas. Invasores saqueiam tudo e o povo depara-se com a iminente aniquilação. O soberano das autoridades, o príncipe herdeiro, os outros príncipes e centenas de oficiais do governo entram em conflito por divergirem com relação ao certo e ao errado. O céu e a terra manifestam estranhas ocorrências. As 28 constelações, as estrelas, o sol e a lua surgem em horários e posições irregulares. E criminosos aparecem em grande número. O mesmo sutra também afirma: agora, quando uso os 5 tipos de visão para observar claramente as 3 existências, vejo que, no passado, os governantes serviram a 500 Budas e, por essa razão, tornaram-se imperadores e soberanos. Por esse motivo, também os vários sábios e arhat nasceram nas nações desses governantes e proporcionaram-lhes imensos benefícios. Mas, quando a boa sorte desses governantes acabar, todos os veneráveis os abandonarão e partirão. Quando os veneráveis partirem, os 7 desastres certamente ocorrerão.
O Sutra, mestre dos remédios, declara: caso desastres e calamidades recaiam sobre os membros da classe governante, Kshatriya, e sobre os reis ungidos, essas catástrofes serão as seguintes: doenças e peste, que se estenderão a toda a população, invasão estrangeira, revolta dentro do próprio reino, estranhas ocorrências no céu que afetarão constelações, eclipse do Sol e da Lua, vendavais e tempestades fora da estação, e a não incidência de chuva, mesmo que a estação apropriada tenha chegado e passado. Nos Sutras dos Reis Benevolentes, o Buda dirige as seguintes palavras ao rei Presenatji: Grande rei, a região onde meus ensinamentos estão sendo difundidos consistem de 10 bilhões de mundos Sumeru, com 10 bilhões de sóis e luas. Cada um desses mundos Sumeru compreende 4 continentes. No continente de Jambudvipa, ao sul, há 16 grandes estados, 500 estados de extensão média e 10.000 estados pequenos. Nesses estados podem ocorrer 7 tipos de terríveis desastres. Os governantes desses reinos concordam que as catástrofes são realmente terríveis. Então, quais são esses desastres? Quando o Sol e a Lua saem de suas trajetórias regulares, quando as estações sucedem de forma desordenada, quando um Sol vermelho ou um Sol negro surgem, quando 2, 3, 4 ou 5 sóis aparecem ao mesmo tempo, quando o Sol é eclipsado e perde a sua luz, ou quando 1, 2, 3, 4 ou 5 anéis aparecem em torno do Sol. Este é o primeiro desastre. Quando as 28 constelações não seguem o curso habitual. Quando a estrela de metal, a estrela da vassoura, a estrela da roda, a estrela do demônio, a estrela de fogo, a estrela de águia, a estrela de vento, a estrela da concha, as estrelas mergulhador do norte e mergulhador do sul, as grandes estrelas das 5 guarnições, todas as estrelas do soberano, a estrela das 3 autoridades e a estrela das centenas de oficiais do governo representam alguma normalidade. Este é o segundo desastre. Quando imensos incêndios consomem a nação e as pessoas queimam até a morte, ou quando irrompem o fogo do demônio, o fogo do dragão, o fogo celestial, o fogo do Deus das montanhas, o fogo humano, o fogo das árvores ou o fogo do bandoleiros. Este é o terceiro desastre. Quando grandes enchentes tragam a população, quando as estações sucedem de forma desordenada, com chuvas no inverno, neve no verão, trovões e relâmpagos no inverno, e geadas e granizo no 6º mês, quando cai chuva vermelha, negra ou verde, quando montanhas de lama e pedra desmoronam, quando chove poeira, areia ou cascalho, quando rios e córregos refluem, quando montanhas flutuam e rochas são levadas pelas águas, quando eventos estranhos dessa natureza ocorrem, este é o quarto desastre. Quando fortes ventos carregam as pessoas para a morte, e a terra e as montanhas, os rios, as árvores e as florestas são devastadas de uma só vez, quando intensos ventos chegam fora da estação, ou quando ventos negros, vermelhos, verdes, celestiais, terrestres, ventos de fogo e de água sopram, quando fatos extraordinários como esse se manifestam, este é o quinto desastre. Quando o céu, a terra e todo o país são assolados por um calor terrível, a ponto de parecer que o ar está em chamas,
quando centenas de plantas murcham e os 5 tipos de grãos deixam de crescer, quando a terra se torna vermelha e ressequida, e os habitantes são dizimados, quando eventos desse tipo ocorrem, este é o sexto desastre. Quando os inimigos se levantam nos 4 cantos e invadem a nação, quando rebeldes surgem na capital e nas regiões distantes, quando aparecem bandoleiros do fogo, da água, do vento e do demônio, e a população se vê sujeita à devastação e à desordem, e lutas e saques são vistos em todos os lugares. Quando acontecimentos desse tipo são observados, este é o 7º desastre. E o Sutra da Grande Compilação diz: mesmo que o governante da nação tenha realizado a prática de doação de esmolas em inúmeras existências passadas, observado os preceitos e cultivado a sabedoria, se ele perceber que meu ensinamento corre perigo de perecer e se mantiver indiferente, não tomando nenhuma atitude para protegê-lo, então todas as inestimáveis raízes de bondade que ele plantou por meio das práticas mencionadas serão totalmente extintas, e seu país será cenário de 3 acontecimentos trágicos. O primeiro será o elevado preço dos cereais, o segundo, a guerra, e o terceiro, a epidemia. As divindades do bem abandonarão o país e, embora o rei emita ordens, o povo não os obedecerá. O país será constantemente invadido e hostilizado pelas nações vizinhas. Incêndios violentos alastrarão de modo incontrolável. Chuvas inundarão tudo e as pessoas serão arrastadas pela correnteza ou ainda carregadas pelos fortes ventos. Os familiares paternos e maternos do soberano se juntarão para planejar revoltas. Em pouco tempo, o soberano cairá gravemente enfermo e após sua morte renascerá no grande inferno. E o mesmo destino recairá sobre a consorte do soberano, o herdeiro, os ministros de estado, os senhores feudais das cidades, os chefes das aldeias e os generais, os magistrados de distritos e outros oficiais. As passagens que citei desses 4 sutras são perfeitamente claras. Quem em 10.000 duvidaria do significado delas? Ainda assim, os cegos e os que vivem sob a ilusão confiam imprudentemente em doutrinas distorcidas e não conseguem reconhecer o ensinamento correto. Portanto, hoje, em todo o império, as pessoas estão inclinadas a se afastar dos Budas e dos Sutras, e não mais se empenham em protegê-los. Por causa disso, as divindades do bem e os sábios abandonam a nação e os locais com que estão acostumados. Como resultado, espíritos malignos e demônios provocam desastres e calamidades. Ao ouvir tais palavras, o viajante rubesceu de raiva e disse: o imperador Ming, da dinastia Han posterior, tendo compreendido o significado de seu sonho com um homem dourado, recebeu os ensinamentos do budismo trazidos por cavalos brancos. O príncipe Jogo, após reprimir a rebelião de Moriá, um oponente do budismo, construiu pagodes e templos. Desde essa época, o soberano ao último súdito, todos vieram adorando as imagens do Buda, lendo e recitando os sutras. Em decorrência disso, nos mosteiros do Monte Ei e da capital Nara, ao sul, nos grandes templos como Onjoji e Toji, por todo o território cercado pelos 4 mares, nas 5 províncias da região da capital e ao longo das 7 zonas fronteiriças, as imagens do Buda e os escritos budistas se multiplicaram
como estrelas no firmamento e altares se espalharam como nuvens. Além disso, os seguidores da linhagem de Shariputra meditam observando a lua no topo do pico da águia, e os adeptos das tradições de Haklenayashas transmitem os ensinamentos do monte Kukutapada. Como pôde então alguém afirmar que os ensinamentos de toda a vida do Buda estão desprezados, ou que os 3 tesouros do budismo deixaram de existir? Se houver evidências que apoiem esse argumento, gostaria de ouvir a respeito. Ansioso por esclarecer sua resposta, o anfitrião complementou: com certeza, existem tantos templos budistas que chegam a unir telhado com telhado e tantos depósitos para guardar os sutras que podem ser alinhados de beiral a beiral. Os sacerdotes são tão numerosos quanto os pés de bambu e junco, e os monges são tão comuns quanto mudas de arroz e cânhamo. Os templos e os sacerdotes são reverenciados há séculos, e a cada dia o respeito a eles intensifica-se. Mas os monges e sacerdotes de hoje são aduladores e desonestos. Eles confundem e desencaminham as pessoas. O soberano e seus súditos carecem de compreensão e não conseguem distinguir certo do errado. No Sutra dos Reis Benevolentes, por exemplo, consta a seguinte afirmação: os monges corruptos, com a intenção de obter fama e riqueza, em muitos casos irão procurar o príncipe herdeiro e outros príncipes e se encarregarão de pregar doutrinas que conduzem à violência da lei budista e à destruição da nação. O soberano, incapaz de perceber a verdade, acatará e acreditará em tais doutrinas. Sobre essa influência, dita leis e normas arbitrárias que ferem os preceitos budistas, criando assim causas para destruir o budismo e a própria nação. O Sutra do Nirvana declara: Bodhisattvas não tenham medo de elefantes enfurecidos, e o que devem temer são os maus amigos. Mesmo que sejam mortos por um elefante louco, não cairão nos 3 maus caminhos, mas se forem mortos por um mau amigo, certamente cairão neles. O Sutra do Lótus afirma: nesta era maléfica haverá monges aduladores e desonestos, de sabedoria voltada para o mal e de coração perverso, inclinados à presunção, acreditarão ser atingido o que, na verdade, não atingirão. Ou, então, haverá monges que viverão retirados nas florestas e trajados com trapos que afirmarão praticar o caminho verdadeiro, mas tratarão as pessoas com desdém. Ávidos por riqueza e amparo, eles pregarão a lei aos leigos de túnicas brancas e serão reverenciados pelo mundo como se fossem arhat, dotados dos 6 poderes transcendentais. Pelo fato de, na grande assembleia, eles nos difamarem constantemente, recorrerão aos governantes, ministros, brahmanes, chefes de famílias e a outros monges e nos caluniarão, dizendo: esses homens de visão distorcida ensinam doutrinas não budistas. Num kalpa impuro, numa era maléfica, haverá muitas razões para sentir temor. Demônios malignos se apossarão das pessoas e, por meio delas, amaldiçoarão, insultarão e ridicularizarão a nós, os devotos do ensinamento correto. Os maus monges dessa era impura, sem compreender os meios utilizados pelo Buda e a maneira apropriada de transmitir a lei, vão nos afrontar com uma linguagem ofensiva e uma expressão cheia de ira. Seremos banidos repetidas vezes. No Sutra do Nirvana, lê-se: após a minha morte, depois de decorrer incontáveis centenas de anos,
os veneráveis das 4 categorias também já terão se extinguido. Quando os primeiros dias da lei tiverem terminado e os médios dias da lei iniciado, haverá monges que aparentarão manter as regras de disciplina monásticas, porém eles raramente se dedicarão à leitura ou à recitação dos sutras, suplicando apenas por comida e bebida para nutrir o próprio corpo. Embora vistam roupas de monge, sairão em busca de esmola, agindo como caçadores de olhar furtivo e passos mansos. Serão como gatos à espreita de ratos, e eles constantemente reiterarão essas palavras: eu atingi o nível Arhati. Também fingirão serem sábios e bons, mas no íntimo abrigarão ganância e inveja. E quando lhes for solicitado transmitir os ensinamentos, eles nada dirão. Como brahmanes que fizeram o voto de silêncio, esses não são verdadeiros monges, só têm aparência de monges. Consumidos por visão errôneas, caluniam o ensinamento correto. Quando observamos o mundo à luz dessas passagens dos sutras, vemos que a situação é exatamente como está descrita. Se não advertirmos os sacerdotes malévolos como esperemos fazer o bem, o viajante, ainda mais indignado, disse: um soberano sensato aperfeiçoa o seu governo, agindo de acordo com os céus e a terra. Um sábio traz ordem ao mundo, distinguindo o certo do errado. Os monges e os sacerdotes de hoje desfrutam a confiança de todo o império. Se eles fossem mesmo sacerdotes malévolos, então esse sábio governante não confiaria neles. E se não fossem realmente sábios, e as pessoas dignas e eruditas não lhe reverenciariam. Porém, como são de fato respeitados e honrados, eles devem ser considerados no mínimo exemplos de religiosos. Por que então o Senhor faz essas acusações insensatas e ousa caluniá-los? A quem o Senhor está se referindo quando fala de sacerdotes malévolos? Gostaria de ouvir uma explicação mais detalhada. O anfitrião respondeu: na época do imperador retirado Gotoba, houve um sacerdote chamado Ronen, que escreveu uma obra intitulada Nembutsu como escolha exclusiva. Nessa obra, Ronen refutou os sagrados ensinamentos expostos pelo Buda e causou completa confusão entre as pessoas. Num trecho da obra consta: com relação à passagem na qual o mestre da meditação, Dao Shu, faz uma distinção entre os ensinamentos do caminho sagrado e os ensinamentos da terra pura, e clama às pessoas que abandonem o primeiro e abracem imediatamente o segundo, há 2 tipos de ensinamentos do caminho sagrado: o Mahayana e o Hinayana. A partir disso, podemos dizer que ambos os ensinamentos do Mahayana esotérico e o Mahayana verdadeiro estão inclusos no caminho sagrado. Se assim for, então as 8 escolas dos dias atuais, Palavra Verdadeira, Zen, Tendai, Guirlanda de Flores, 3 tratados, Característica do Dharma, Tratado sobre o Sutra dos 10 estágios e Síntese da Mahayana, todas elas estão contidas no caminho sagrado que deve ser abandonado. O mestre do Dharma, Tuluan, declara que comentário acerca de Tratado sobre o Renascimento na Terra Pura, conforme observei em comentários sobre o Sutra dos 10 estágios, exposto pelo Bodhisattva Nagarjuna, há 2 caminhos pelos quais um Bodhisattva pode alcançar o estado de Avaivartika, ou não regressão. Um é o caminho da prática difícil, o outro é o caminho da prática fácil. O caminho da prática difícil corresponde aos ensinamentos do caminho
sagrado e o caminho da prática fácil são os ensinamentos da terra pura. Os estudiosos da seita terra pura deveriam, em primeiro lugar, compreender esse ponto. Mesmo que tenham estudado previamente os ensinamentos do caminho sagrado, se desejam se tornar seguidores dos ensinamentos da terra pura, devem descartar o caminho sagrado e devotar-se aos ensinamentos da terra pura. Ronen também diz, a respeito da passagem na qual o reverendo Chandal distingue a prática correta das práticas secundárias e clama às pessoas que abracem a correta e abandonem as secundárias, com relação à primeira das práticas secundárias, ler e recitar sutras, exceto o Sutra da Meditação sobre o Buda, vida infinita, e os outros que ensinam o renascimento na terra pura, o ato de abraçar, ler e recitar todos os outros sutras, seja do Mahayana, seja do Hinayana, esotérico ou esotérico, deve ser considerado como uma prática secundária. Com relação à terceira das práticas secundárias, a da adoração, ela afirma que, com exceção do culto do Buda Amida, a veneração a qualquer outro Buda, Bodhisattva ou entidade deste mundo deve ser considerada como prática secundária. À luz dessa declaração, deve-se abandonar estas práticas secundárias e concentrar-se na prática dos ensinamentos da terra pura. Que razão teríamos para abandonar a prática correta dos ensinamentos da terra pura, as quais asseguram que 100 pessoas todas nascerão na terra pura? A aderir às práticas e aos procedimentos diversos que não salvam sequer uma única pessoa entre 1000. Os seguidores do caminho deveriam ponderar sobre isso cuidadosamente. Ronen declara ainda, em catálogo do cânone budista da era Zen-Yuan, encontramos registrado que, desde os 600 volumes do Sutra da Grande Sabedoria até o Sutra da Eternidade da Lei, os sutras esotéricos e esotéricos do Mahayana, o grande veículo, totalizam 637 obras em 2.883 volumes. A frase do Sutra da Meditação, ler e recitar o grande veículo, deve ser aplicada a todas essas obras. Saibam que, no período em que o Buda estava pregando seus ensinamentos de acordo com a capacidade dos vários ouvintes, durante certo tempo ele expôs os 2 métodos de meditação, concentrada e não concentrada. Mas posteriormente, quando ele revelou a própria iluminação, parou de ensiná-los. O único ensinamento que, uma vez revelado, jamais deixará de ser transmitido é o do Nembutsu. Ronen também afirma, com relação à passagem que diz que o praticante do Nembutsu deve possuir os 3 tipos de mente, esta consta no Sutra da Meditação. Em seu comentário sobre esse sutra, Chandal diz, alguém poderia perguntar se há pessoas cuja prática e compreensão diferem das dos seguidores do Nembutsu, mantenedores de uma crença errônea e distorcida. Como podemos confrontá-las? Eu agora tomarei providências para que essas visões distorcidas e divergentes não causem problemas. Esses indivíduos de visão falsas e de compreensão e práticas divergentes são comparáveis a um bando de ladrões que tentam deter o viajante quando este já se encontra a passos de distância deles. Em minha opinião, quando esse comentário fala de compreensão e práticas diferentes, doutrinas e crenças distintas, está se referindo aos ensinamentos do caminho sagrado. Por fim, na passagem conclusiva, Ronen declara, se alguém deseja escapar rapidamente dos sofrimentos do nascimento e da morte, deve confrontar esses 2 ensinamentos superiores e então descartar os ensinamentos do caminho sagrado e escolher os da terra pura.
Se alguém deseja seguir os ensinamentos da Terra Pura, deve confrontar a prática correta e as práticas secundárias, e então abandonar as secundárias e devotar-se totalmente à correta. Quando examinamos essas passagens, vemos que Ronen cita explicações errôneas de Tan Luan, Dao Shu e Chandal e estabelecem as categorias do caminho sagrado, dos ensinamentos da terra pura e também dos ensinamentos da prática difícil e da prática fácil. Ele vale-se de todas as 637 obras dos 2.883 volumes que compreendem o ensinamento do Mahayana transmitido pelo Buda durante toda a sua existência, incluindo o Sutra do Lótus e os Sutras da Palavra Verdadeira, junto com todos os Budas, Bodhisattvas e divindades deste mundo, e os especifica em categorias dos ensinamentos do caminho sagrado, do caminho da prática difícil e das práticas secundárias, e clama às pessoas que os descartem, fechem, ignorem e abandonem. Com essas 4 imposições, ele desencaminha todas as pessoas. Além disso, reúne os sábios monges dos 3 países, Índia, China e Japão, bem como os estudiosos do budismo das 10 direções, e chama-os de bando de ladrões, instigando as pessoas a insultarem-os. Dessa forma, Ronen ignora as passagens dos 3 sutras da Terra Pura, escrituras de sua própria escola, que contém o juramento de Amida de palavras às pessoas, exceto aqueles que cometem os 5 crimes capitais e os que caluniam o ensinamento correto. O pior de tudo é que ele mostra que não conseguiu compreender a advertência contida no 2º volume do Sutra do Lótus, a essência de toda a coleção de ensinamentos do Buda expostos nos 5 períodos de sua vida de pregação. Neste volume lê-se: se uma pessoa não tem fé neste sutra e ainda o calunia, quando sua vida chegar ao fim, ele entrará no inferno a vide. Agora iniciamos esta última era em que as pessoas não são mais sábias. Cada um percorre sua própria estrada escura e todos esquecem o caminho direto. É lamentável que não haja ninguém para curá-los da cegueira. É triste vê-los abraçar em vão essas falsas crenças. Em consequência disso, todos, do soberano da nação aos últimos dos plebeus, acreditam que não há sutras verdadeiros além dos 3 sutras da Terra Pura e nenhum Buda além de Amida e seus 2 assistentes. No passado, houve homens como Dengyo, Genshin, Jigaku e Shisho que viajaram muitas milhas por mar até a China a fim de ouvir os ensinamentos sagrados. Ali chegando, atravessaram montanhas e rios para prestar reverência às estátuas budistas e levá-las consigo. Em outros casos, eles destruíram templos sagrados no pico de elevadas montanhas onde preservavam essas escrituras e estátuas. Em alguns casos, eles construíram templos sagrados no pico de elevadas montanhas onde preservavam essas escrituras e estátuas. Em outros casos, erigiram relicário em vales profundos onde esses objetos podiam ser reverenciados. Como resultado, os Budas Shakyamuni e Mestres dos Remédios resplandeceram juntos, lançando sua influência no presente e no futuro. Quando os Bodhisattvas tesouro do espaço e repositório da terra beneficiaram as pessoas tanto em vida como na morte, os governantes da nação colaboravam com os povoados para que a luz das lamparinas continuassem iluminando as imagens, ao passo que os administradores de grandes propriedades cediam campos de plantações e jardins como oferendas. Mas, por causa desse livro de Ronen, Nembutsu como escolha exclusiva, Shakyamuni ficou esquecido, apesar de ser o senhor dos ensinamentos
e toda a honra foi prestada a Amida, o Buda da Terra Ocidental. A transmissão da lei do Buda Shakyamuni foi ignorada, e o mestre dos remédios, aquele que assim chega da região oriental, foi também desprezado. A atenção é dada somente aos 4 volumes dos 3 sutras da Terra Pura. Os maravilhosos escritos de Shakyamuni, expostos nos 5 períodos de sua vida de pregação, foram relegados. Se um templo não for consagrado a Amida, os fiéis deixam de mantê-lo e de venerar os Budas que ali se encontram. Se os sacerdotes não praticam o Nembutsu, as pessoas deixam de sustentá-los. Como resultado, os recintos dedicados ao Buda hoje estão em ruínas de seus telhados, cobertos de musgos, apenas se ergue um filete de fumaça. Os alojamentos dos monges encontram-se vazios e desmantelados, e o mato alastra-se pelo pátio. Apesar dessas condições, ninguém pensa em proteger a lei ou em restaurar os templos. Por essa razão, os veneráveis sacerdotes que até então dirigiam os templos partiram para não mais voltar, e as divindades do bem que protegiam a nação foram embora de vez. Por isso, tudo isso aconteceu por causa do ensinamento de Honen exposto no livro Nembutsu como escolha exclusiva. É realmente lamentável saber que, no espaço de poucas décadas, dezenas de milhares de pessoas foram iludidas por essas doutrinas malignas e muitos ficaram confusos quanto aos verdadeiros ensinamentos do budismo. Se as pessoas aceitam o superficial e se esquecem do essencial, como as divindades do bem poderiam deixar de ficar iradas? Se desprezam o ensinamento perfeito e seguem o que é distorcido, como o mundo poderia escapar das tramas das ações demoníacas? Em vez de oferecer 10.000 orações para remediar, seria melhor simplesmente banir esse único mal. Dessa vez, ainda mais enfurecido, o viajante bradou: quando o nosso mestre original Shakyamuni começou a expor os 3 sutras da Terra Pura, o mestre Dharma Tanluan, que estudou os 4 tratados, logo os abandonou para crer nas doutrinas da Terra Pura. Da mesma forma, o mestre da meditação Dao Shou deixou de propagar as práticas amplas do Sutra do Nirvana e devotou-se totalmente à propagação da prática que conduz à Terra Pura ocidental. O reverendo Chandal descartou as práticas secundárias e estabeleceu a prática única do Nembutsu. O supervisor sacerdotal Enshin compilou passagens essenciais dos vários sutras para compor sua obra, tornando a prática única do Nembutsu a essência do seu ensinamento. Foi assim que esses homens honraram e respeitaram Buda Amida, e em consequência inúmeras pessoas nasceram da Terra Pura. Particularmente digno de nota foi o venerável Honen, que entrou ainda criança para o monastério do Monte Ei aos 17 anos. Ele já havia estudado todos os 60 volumes da literatura Tendai, pesquisado as 8 escolas, dominado os seus fundamentos. Ele também já havia lido a coleção inteira de sutras e tratados 7 vezes e estudado todos os comentários e as biografias. Sua sabedoria brilhava como o sol e a lua, e sua virtude excedia a de seus mestres. Apesar disso, Honen ainda tinha dúvidas quanto ao caminho certo para a libertação e ao verdadeiro significado do Nirvana. Portanto, leu e examinou todos os textos que pôde, ponderou aprofundadamente e considerou as diversas possibilidades. Por fim, descartou todos os sutras e concentrou-se apenas na prática do Nembutsu. Além disso, recebeu a confirmação de sua decisão quando Chandal lhe apareceu milagrosamente em sonho. Assim passou a difundir as doutrinas da Terra Pura entre amigos e outras pessoas das 4 cantos da nação.
Mais tarde, Ronen foi aclamado como a encarnação do Bodhisattva grande poder ou reverenciado como a figura de Chandal renascido. Homens e mulheres de todo o Japão, da classe mais alta à mais baixa, procuravam-no, curvando-se diante dele em respeito. Desde então, muitas primaveras e muitos outonos se passaram e anos se sucederam. Contudo, o Senhor insiste em desprezar os veneráveis ensinamentos do Buda Shakyamuni, contidos nos Sutras da Terra Pura, e continua falando mal da passagem que descreve o juramento do Buda Amida. Porque o Senhor tenta culpar a sagrada época de Ronen pelos desastres dos anos recentes, dando-se ao trabalho de caluniar os antigos mestres das doutrinas da Terra Pura e de cobrir de insultos os veneráveis Ronen, o venerável Ronen. Conforme o ditado, o Senhor está soprando o pelo para confrontar feridas e furando o couro para ver se sangra. Desde tempos antigos, o mundo nunca viu alguém proferir tanta blasfêmia. O Senhor deveria aprender a ser mais cauteloso e comedido. Pensa que pode sair impune cometendo ofensas tão graves? Tenho até receio em sentar-me aqui em sua companhia. É melhor pegar minha bengala e seguir caminho. O anfitrião deteve o viajante e argumentou sorrindo. Os insetos que vivem na pimenta d'água se esquecem do gosto amargo dessa planta. Aqueles que permanecem muito tempo na latrina deixam de sentir o mau odor. Da mesma forma, o Senhor ouve meus bons conselhos e julga-os como blasfêmias. Aponta para um caluniador da lei e chama-o de sábio. Desconfia de um mestre correto e toma-o por um sacerdote maligno. Sua confusão é realmente grande e sua ofensa não é nada pequena. Ouça minha explicação de como surgiu essa confusão e discutamos a questão em detalhes. O Buda Shakyamuni expôs os 5 períodos de seus ensinamentos. Estabeleceu a ordem em que deveria ser transmitido e dividiu-os em provisórios e verdadeiros. Mas Tanluan, Daoshou e Chandal abraçaram os ensinamentos provisórios, esquecendo-se dos verdadeiros. Seguiram o que o Buda pregou no período inicial, descartando as doutrinas que ele ensinou depois. Não eram pessoas inclinadas a se aprofundar na doutrina budista. Ronen, em particular, apesar de seguir a prática desses percussores, ignorava a origem deles. Como sabemos disso? Porque ele reuniu num único grupo de 637 escrituras do Mahayana e 2.883 volumes, e ainda incluiu todos os Budas, todos os Bodhisattvas e todas as divindades deste mundo, clamando ao povo que o descartassem, fechassem, ignorassem e abandonassem. Com esses 4 direcionamentos, corrompeu o coração das pessoas. Desse modo, ele proferiu uma enxurrada de palavras deturpadas de sua própria invenção e desprezou as explicações apresentadas nas escrituras budistas. Ele emprega o pior tipo de discurso, um exemplo claro de difamação. Não há palavras para descrever tal atitude. Toda forma de censura seria muito pouco. E mesmo assim as pessoas depositam fé numa declaração infundada como essa. E todas, sem exceção, prestam honras à sua obra Nembutsu como escolha exclusiva. Em consequência, reverenciam os 3 sutras da Terra Pura e desprezam todos os outros. Veneram um único Buda, Amida, da Terra da Perfeita Felicidade, esquecendo-se dos demais. Um homem como Ronen é, na verdade, um arqui-inimigo dos Budas e das Escrituras, e também dos sábios sacerdotes e de homens e mulheres comuns. E agora os ensinamentos distorcidos de Ronen espalham-se pelas 8 regiões do país, propagando-se para as 10 direções. O Senhor ficou chocado quando atribuí a causa dos desastres dos anos recentes a um período anterior. Talvez
deva citar alguns exemplos do passado para mostrar que o senhor está equivocado com relação aos seus sentimentos. No segundo volume de Grande Concentração e Discernimento, consta a seguinte passagem da obra Registro do Historiador. Nos últimos anos da dinastia Zhou, havia pessoas que deixavam seus longos cabelos soltos e despenteados, andavam nuas de cintura para cima e não observavam os ritos e os regulamentos. No segundo volume, Anotações sobre Grande Concentração de Discernimento, há uma explicação sobre essa passagem por meio de uma citação de comentário de Zhou sobre Anais da Primavera e do Outono. Quando o rei Ping da dinastia Zhou mudou pela primeira vez a capital para o leste, viu homens ao longo das margens do rio Yu com cabelos compridos realizando sacrifícios nos campos. Uma pessoa de profunda compreensão previu: em menos de 100 anos a dinastia cairá, pois os ritos já foram negligenciados. Esse fato deixa claro que os presságios surgem antes e depois vêm os desastres. Na mesma passagem de Grande Concentração e Discernimento consta: Huan Ji era um homem de extraordinário talento, mas deixou o cabelo crescer como um aglomerado de amoras e usava a faixa na cintura solta. Mais tarde, os filhos dos aristocratas começaram a imitá-los. Em consequência, os indivíduos de comportamento indecoroso e grosseiro passaram a ser considerados pessoas normais, e os que eram comedidos e corretos começaram a ser ridicularizados como meros camponeses. Essa era um sinal de decadência da família Sima, os governantes da dinastia Jin ocidental. De modo similar, o registro de uma peregrinação à China em busca da lei, escrito pelo grande mestre Jikaku, afirma que, no primeiro ano da era Ryu Shang, 841, o imperador Wuzong, da dinastia Tang, ordenou ao sacerdote Jin Shushang, do templo Zhangjiang, que transmitisse os ensinamentos do Nembutsu, do Buda Amida, nos vários templos. Jin Shuang passou 3 dias em cada templo, deslocando-se de um a outro sem descanso. No segundo ano da mesma era, soldados da terra dos uigures invadiram as fronteiras do Império Tang. No terceiro ano da mesma era, o emissário designado pelo imperador do norte do Rio Amarelo de repente incitou uma revolta. Posteriormente, o reino do Tibete, uma vez mais, recusou-se a obedecer às ordens da China, e os uigures voltaram a invadir o território chinês. No geral, os conflitos e levantes foram como aqueles que ocorreram na época em que a dinastia Qin e o líder militar Xiang Yu foram derrubados, e as cidades e vilas foram devastadas pelo fogo e por outros desastres. E pior de tudo, o imperador Wuzong lançou uma ampla campanha para acabar com os ensinamentos budistas, destruindo um grande número de templos e pagodes. Todavia, ele não conseguiu abafar as revoltas e morreu em agonia pouco tempo depois. E isso, em essência, é o que diz a passagem original de Jikaku. Em vista desses eventos, devemos considerar o fato de Ronen ter potenciado a época do imperador retirado Gotoba, por volta da era Kenin, 1201 a 1204. E o que aconteceu a esse imperador é evidente para nós. Assim, a dinastia Tang forneceu um exemplo da queda de um imperador, e o nosso próprio país oferece uma demonstração similar. O senhor não deve ter dúvidas nem achar isso estranho. A única atitude a tomar agora é abandonar os maus caminhos e seguir os bons, a fim de acabar de uma vez com essa angústia, de cortar esse sofrimento pela raiz. O viajante, parecendo um pouco menos irritado, manifestou-se. Apesar de ainda não ter analisado a questão em profundidade, creio que compreendo um pouco o que o senhor está dizendo. Embora haja um grande número de eminentes líderes budistas em toda a área, desde a capital, Kyoto, até a sede do shogunato em Kamakura,
não surgiu até hoje uma única pessoa que tenha alertado o governo sobre as heresias de Ronen ou submetido uma petição ao imperador. O Senhor, porém, é um homem de posição humilde e não se mostra nada preocupado com as consequências de suas declarações ofensivas. Suas alegações vão longe demais e sua conduta é irracional. O anfitrião respondeu: embora eu seja uma pessoa de pouca capacidade, dediquei-me ao estudo do Mahayana com toda reverência. Uma mosca azul pode viajar muitas milhas se tiver presa à cauda de um puro sangue, e a Hera consegue subir 300 metros se estiver enroscada em um alto pinheiro. Eu nasci como filho do único Buda, Shakyamuni, e servi ao rei das escrituras, o Sutra de Lótus. Como poderia testemunhar o declínio da lei budista e não sentir tristeza? O Sutra do Nirvana declara: se mesmo um bom monge vir alguém destruindo o ensinamento e ignorá-lo, falhando em repreendê-lo, expulsá-lo ou puni-lo por seu mau ato, deve compreender que esse monge está traindo o ensinamento do Buda. Mas, se ele expulsar o destruidor da lei, repreendê-lo e puni-lo, então ele é meu discípulo e um verdadeiro ouvinte da voz. Ainda que eu não seja um bom monge, certamente não quero ser acusado de trair o ensinamento do Buda. Portanto, para evitar essa acusação, citei alguns exemplos gerais e dei uma breve explicação sobre a questão. No passado, na era Genin, 1224 a 1225, os templos Ryukuji e Kofukuji submeteram petições ao imperador por repetidas vezes. Como resultado, foram emitidos um dito imperial e uma carta de instrução do shogunato, exigindo que os blocos xilográficos usados para imprimir a obra Nembutsu como escolha exclusiva de Ronen fossem confiscados e levados para o salão da preleção do templo em Ryokuji. Ali, os blocos foram queimados a fim de saldar a dívida com os Budas das três existências. Decretou-se também que os criados do santuário Kanjin desenterrassem e destruíssem o túmulo de Ronen. Então, os discípulos de Ronen, Ryokan, Shoko, Jakaku e Sachon, e outros foram condenados ao exílio em regiões distantes e jamais foram perdoados. Considerando esses fatos, como o Senhor pode afirmar que ninguém apresentou queixas às autoridades com relação a essas questões? Mantendo um tom moderado, o viajante respondeu: é difícil afirmar que Ronen é o único que deprecia os sutras e fala mal de outros sacerdotes, já que o Senhor faz o mesmo. Entretanto, é verdade que ele clamou às pessoas que descartassem, fechassem, ignorassem e abandonassem as 637 escrituras do Mahayana e 2.883 volumes, junto com todos os Budas, todos os Bodhisattvas e todas as divindades deste mundo. Não há dúvida de que essas 4 imposições são as próprias palavras de Ronen. O significado da passagem está bem claro, mas o Senhor continua insistindo nesse pequeno defeito na joia e difama o sacerdote da terra pura de forma severa por isso. Não sei se o que ele disse resultou da ilusão ou da iluminação, mas entre o Senhor e ele não consigo discernir quem é o sábio e quem é o tolo, ou dizer quais argumentos estão corretos e quais estão errados. Entretanto, o Senhor declara que todos os recentes desastres resultam da obra Nembutsu como escolha exclusiva, discorrendo de modo eloquente sobre esse ponto e detalhando sua declaração. É certo que a paz do mundo e a estabilidade da nação são objetivos tanto do soberano como dos súditos, bem como o desejo de todos os habitantes. A nação atinge a prosperidade por meio da lei budista, e a prova de que a lei é digna de reverência é revelada pelas pessoas que o abraçam. Se a nação for destruída e o povo extinto, quem então continuará a prestar reverências aos Budas?
quem continuará a manter a fé da lei? Portanto, em primeiro lugar, é preciso orar pela segurança da nação para consolidar a lei budista. Agora, se o Senhor conhece alguma forma para evitar os desastres e acabar com os problemas, eu gostaria de ouvi-lo. O anfitrião respondeu: Não há dúvida de que o tolo sou eu. Jamais ousaria declarar-me sábio. No entanto, gostaria de citar passagens das Escrituras e compartilhar algumas breves reflexões. Quanto a uma forma de assegurar a ordem da nação, existe um grande número de passagens em textos budistas e não budistas e seria difícil citá-las todas. Mas desde que comecei a estudar o budismo, tenho pensado com frequência nessa questão. A conclusão a que cheguei é que a estabilidade da nação e a paz no mundo poderiam ser assegurados contendo os detratores da lei e respeitando os que seguem o caminho correto. O Sutra do Nirvana lemos: o Buda disse: com exceção de um tipo de pessoa, o Senhor pode fazer doações às demais e todos o elogiarão. Shunda então perguntou: o que o Senhor quer dizer com um tipo de pessoa? Refiro-me ao indivíduo descrito neste sutra como violador dos preceitos, esclareceu o Buda. Shunda indagou novamente: lamento, mas ainda não compreendi. Poderia detalhar sua explicação? E o Buda dirigiu-se a Shunda dizendo: por violadores de preceitos, refiro-me aos Inchantika. Quanto às demais pessoas, o Senhor pode oferecer donativos, todos o louvarão e o Senhor será bem retribuído. Shunda fez outra pergunta: o que significa Inchatika? E o Buda começou a explicar. Shunda, suponha que haja monges ou monjas, leigos ou leigas, que se expressam com palavras maldosas, caluniam o ensinamento correto e continuam cometendo esses atos graves sem demonstrar disposições para corrigir o próprio comportamento nem qualquer sinal de arrependimento no coração. Eu diria que pessoas desse tipo seguem o caminho de Inchatika. Pode haver também pessoas que cometem as 4 faltas graves ou 5 crimes capitais e que, embora conscientes de serem culpadas por erros graves, desde o início não parecem ter receio nem arrependimento no coração, ou, se os têm, não demonstram. Em relação ao ensinamento correto, não revelam nenhuma intenção de protegê-lo ou mantê-lo como tesouro, nem de transmiti-lo pelas eras futuras. Ao contrário, suas palavras são cheias de maldade e desprezo, completamente equivocadas. Eu diria que pessoas desse tipo também seguem o caminho de Inchatika. Com exceção desse grupo de pessoas chamados Inchatika, o Senhor pode oferecer donativos às demais e todos o louvarão. Em outra passagem do mesmo sutra, o Buda expressa as seguintes palavras: quando observo o passado, recordo que fui um rei de um grande estado neste continente de Jambudvipa. Meu nome era Senyo, e eu venerava as escrituras do grande veículo. Meu coração era puro e bom, e não tinha nenhum traço de maldade, inveja ou avareza. Bons homens, naquela época eu obrigava os ensinamentos do grande veículo no coração. Quando ouvi Brahmanes caluniando esses sutras corretos e iguais, mandei executá-los imediatamente. Bons homens, como resultado dessa ação, nunca mais caí no inferno. Em outra passagem ele diz: no passado, quando aquele que assim chega era o governante de uma nação e praticava o caminho do Bodhisattva, ele executou muitos Brahmanes. O Buda prossegue afirmando: há 3 graus de matança: menor, médio e maior. O grau menor consiste na aniquilação dos seres inferiores, desde uma formiga até qualquer espécie de animal, com exceção de criaturas sobre a forma que um Bodhisattva escolheu para renascer, a fim de ajudar outros seres vivos. Como consequência da matança de grau menor, a pessoa cairá nos mundos do inferno, dos espíritos famintos e dos animais
e sofrerá as dores condizentes com esse grau. Por que deve ser assim? Porque mesmo os animais e outros seres comuns possuem as raízes do bem, por mais insignificantes que elas sejam. Eis porque uma pessoa que mata criaturas como essas deve receber a punição correspondente ao ato. Matar qualquer ser humano, de um mortal comum a um anagani, constitui-se na matança de grau médio. Como resultado, a pessoa cairá nos mundos do inferno, dos espíritos famintos e dos animais, e sofrerá as dores correspondentes ao grau médio. O grau maior de matança refere-se a matar os pais, um arhat, um pratyekabuddha, ou um bodhisattva que atingiu o estágio de não regressão. Por esse crime, a pessoa cairá no grande inferno Aviti. Bons homens, se uma pessoa matasse um Itatinka, esse ato não cairia em nenhum desses 3 categorias mencionadas. Bons homens, os vários brahmanes que eu disse teriam sido mortos. Na verdade, eram todos Itatinka. No Sutra dos Reis Benevolentes, lemos: o Buda anunciou ao rei Prasenadi: assim, confio a proteção de meus ensinamentos ao soberano da nação e não aos monges e monjas. Por quê? Porque eles não possuem o poder e a autoridade que o rei possui. O Sutra de Nirvana declara: agora eu confio o insuperável ensinamento correto aos governantes, aos ministros, aos altos oficiais e aos 4 tipos de budistas. Se alguém difamar o ensinamento correto, então os ministros e os 4 tipos de budistas devem repreendê-los e corrigi-los. No mesmo sutra consta: o Buda respondeu, Bodhisattva Kashyapa, por eu ter defendido o ensinamento correto, pode adquirir este corpo de diamante. Bom homem, os defensores do ensinamento correto não precisam observar os 5 preceitos nem praticar as regras de conduta apropriada. Em vez disso, devem portar facas e espadas, arcos e flechas, alabardas e lanças. O Buda também disse: embora haja aqueles que observam os 5 preceitos, eles não merecem ser chamados de praticantes do Mahayana. Porém, ainda que uma pessoa não observe os 5 preceitos, se defende o ensinamento correto, então pode ser denominado praticante do grande veículo. Os defensores do ensinamento correto devem amar-se com faca, espadas e bastões. Mesmo que carreguem espadas e bastões, eu os consideraria homens que observam os preceitos. De modo similar, o Buda declara: bom homem, em eras passadas, nesta mesma cidade de Kashinagara, surgiu o Buda cujo nome era aquele que assim chega à alegria crescente. Após a morte desse Buda, o ensinamento correto que ele expôs permaneceu no mundo por incontáveis milhões de anos. Por fim, restavam apenas mais 40 anos antes que o ensinamento budista se extinguisse. Naquela época, havia um monge chamado Concretização da Virtude, que observava os preceitos. Havia também muitos outros que o violavam, e quando ouviram Concretização da Virtude expor os ensinamentos, tomaram planos maléficos no coração e, armando-se com espadas e bastões, aproximaram-se desse mestre da lei. O soberano do reino, chamado Possuidor de Virtude, recebeu um relato dos acontecimentos e, para defender o ensinamento, dirigiu-se imediatamente até o local onde o monge transmitia a lei e lutou com todas as forças contra os monges maléficos que não observavam os preceitos. Em consequência disso, o monge Concretização da Virtude conseguiu escapar ileso, mas o rei recebeu tantos ferimentos de facas e espadas, alarbadas e lanças, que nenhuma parte do corpo, nem mesmo do tamanho de uma semente de mostarda, permaneceu intacta. Diante do fato, o monge Concretização da Virtude louvou o rei dizendo: esplêndido, esplêndido, ó rei, vossa majestade agora é um verdadeiro defensor do ensinamento correto. Nas infinitas eras que virão, seu corpo certamente se tornará um ilimitado receptáculo da lei. Naquela época, o rei já ouvira
o ensinamento correto e sentiu grande alegria no coração. Assim, a vida dele chegou ao fim e ele renasceu na terra do Buda Akshobhya e se tornou seu principal discípulo. Além disso, todos os líderes militares, cidadãos e aliados do rei que haviam lutado junto com ele ou que se alegraram por seu feito, encheram-se de inigualável determinação de atingir a iluminação. Quando morreram, todos renasceram na terra do Buda Akshobhya. Posteriormente, o monge em concretização da virtude também morreu, e da mesma forma renasceu na terra do Buda Akshobhya, onde se tornou o segundo entre seus discípulos ouvintes da voz. Dessa forma, se o ensinamento correto estiver em perigo de extinção, essa é a maneira como alguém deve apoiá-la e defendê-lo. Kashyapa, o rei que viveu nessa época, era eu próprio, e o monge que impunha os ensinamentos era o Buda Kashyapa. Kashyapa, aqueles que defendem o ensinamento correto desfrutam desse tipo de recompensa ilimitada. Como resultado, pude obter estas características distintas que hoje possuo. Adornam-me com elas e adquiri o corpo do Dharma que jamais pode ser destruído. Então o Buda declarou ao Bodhisattva Kashyapa: por essa razão, os seguidores leigos e outros que desejam defender a lei devem armar-se com espadas e bastões e protegê-la dessa maneira. Bom homem, na era impura e maligna após a minha morte, a nação cairá em ruína e desordem. As pessoas saquearão e roubarão umas às outras, e o povo enfraquecerá até a inanição. Por causa da fome, muitos decidirão abandonar a família para tornarem-se monges. Homens assim devem ser chamados de cabeças raspadas. Quando essa multidão de cabeças raspadas vir alguém que tenta proteger o ensinamento correto, vai persegui-lo para expulsá-lo ou até para feri-lo ou matá-lo. Essa é a razão de agora eu permitir que os monges que seguem os preceitos se associem e andem em companhia de leigos vestidos com mantos brancos que portam espadas e bastões. Embora carreguem espadas e bastões, eu os considero homens que observam os preceitos. No entanto, mesmo que carreguem espadas e bastões, jamais devem usá-las para matar. No Sutra do Lótus consta: se uma pessoa não tem fé neste sutra e ainda o calunia, ela imediatamente destruirá todas as sementes para se tornar um Buda em qualquer mundo. Quando sua vida chegar ao fim, ele entrará no inferno Aviti. O significado dessas passagens dos sutras está perfeitamente claro. Há necessidade de eu apresentar mais explicações? Se aceitamos as palavras do Sutra do Lótus, então devemos compreender que caluniar as escrituras do Mahayana é muito mais grave do que cometer os 5 crimes capitais incontáveis vezes. Portanto, quem assim agir ficará confinado na grande cidadela do inferno Aviti e não poderá ser libertado por um período de tempo imensurável. De acordo com o Sutra do Nirvana, mesmo que o Senhor faça doações a uma pessoa que cometeu os 5 crimes capitais, jamais deve fazer doações a alguém que caluniou a lei. Aquele que mata, nem que seja uma formiga, invariavelmente cairá nos 3 maus caminhos, mas aquele que ajuda a erradicar a calúnia, a lei, ascenderá aos estados do qual será impossível regredir. Dessa forma, essa passagem nos revela que o monge concretização da virtude renasceu com o Buda Kashyapa e o rei possuidor de virtude como o Buda Shakyamuni. O Sutra de Lótus e o Sutra do Nirvana o Sutra do Nirvana representa a essência das doutrinas que Shakyamuni expôs durante os 5 períodos de sua vida de pregações. Suas advertências devem ser vistas com a máxima seriedade. Quem poderia ignorá-las? Mesmo assim, as pessoas
que se esquecem do correto caminho e caluniam a lei, acreditam cada vez mais na obra de Ronen, Nembutsu, como escolha exclusiva, e ficam cada vez mais cegas por causa da insensatez. Assim, alguns desses indivíduos, lembrando-se de que seu mestre foi em vida, reproduzem a imagem dele em esculturas e retratos, enquanto outros depositam fé nos ensinamentos distorcidos desse mestre. Esculpem matrizes de madeira para imprimir falsas palavras. Depois espalham tais escritos por toda a área cercada pelo mar, das cidades até os campos. E em todos os lugares em que se prestam honras, estas são para as práticas da escola Terra Pura. E em todos os lugares em que se fazem doações, estas são para os clérigos da escola. Como resultado, vemos pessoas quebrando os dedos das imagens de Shakyamuni e remodelando-os para formar o gesto de Amida, ou convertendo os templos antes dedicados aos mestres dos remédios, aqueles que assim chegam da região oriental, e substituindo por estátuas pelas de Amida, aquele assim chega da região ocidental. Ou constatamos que a cerimônia de transição do Sutra do Lótus, conduzida durante 400 anos no Monte Hiei, foi suspensa, e em seu lugar estabeleceu-se a cerimônia de transcrição dos 3 sutras da Terra Pura. Ou ainda observamos que as preleções anuais sobre as doutrinas do grande mestre Jintai foram substituídas pelas preleções dos ensinamentos de Chandal. De fato, os caluniadores e seus cúmplices são numerosos demais para serem contados. Não são eles os destruidores do Buda? Não são eles os destruidores da lei? Não são eles os destruidores da ordem budista? E todos os seus ensinamentos distorcidos derivam da obra Nembutsu como escolha exclusiva. É lamentável ver as pessoas menosprezando as verdadeiras advertências pronunciadas por aquele que assim chega, Shakyamuni. É terrível vê-las acatando as palavras sórdidas e enganosas desse sacerdote ignorante. Se quisermos trazer ordem e paz ao mundo sem demora, devemos pôr fim a essas calúnias à lei, que contaminam toda a nação. O viajante questionou: se quisermos deter essas pessoas que caluniam a lei e nos livrarmos das que violam as advertências do Buda, então teremos de condená-los à morte, conforme passagens que o Senhor acabou de mencionar? Se fizermos isso, nós próprios seremos culpados de ferir e matar essas pessoas e sofremos as consequências, não é? No Sutra da Grande Compilação, o Buda diz: se alguém raspa a cabeça e veste hábitos sacerdotais, então, independentemente de este indivíduo observar ou violar os preceitos, tanto os seres celestiais como os humanos devem fazer-lhes oferendas, pois, como ele é meu filho, essas doações serão, na verdade, para mim. Mas se agredir esse indivíduo, estarão atacando meu filho. Se a o abençoarem ou insultarem, estarão ferindo a mim. Se pararmos para ponderar, perceberemos que, por ser um sacerdote, não importa se é bom ou mal, correto ou não, ele merece receber donativos e alimentos. Do contrário, como seria possível agredir e insultar o filho sem causar dor e tristeza ao pai? Os brahmanes da escola Bastão de Bambu, que mataram o venerável Maldigauyayana, ficaram muito tempo mergulhados nas profundezas do inferno e incessantemente sofrimentos pelo fato de Devadatta ter assassinado o monge Utpalavarna. Ele ficou por longo tempo sufocando em meio às chamas do inferno Aviti. Os exemplos do passado esclarecem perfeitamente a questão e as eras posteriores temem esse crime mais do que qualquer outro. O Senhor fala em punir aqueles que caluniam a lei. Contudo, se assim fizermos, estaremos violando as proibições do Buda. Não consigo acreditar que esse procedimento seja correto. Como o Senhor justifica isso? O anfitrião explicou. O Senhor ouviu com atenção as passagens dos sutras que acabei de citar e ainda assim faz uma pergunta como esta?
Será que elas estão além da sua capacidade de compreensão? Ou será que não conseguem entender o significado delas? Certamente não tenho intenção de censurar os filhos do Buda. A repulsa que sinto é unicamente pelo ato de caluniar a lei. De acordo com os ensinamentos budistas, nos tempos anteriores ao de Shakyamuni, os monges caluniadores eram sentenciados com a pena de morte. Mas desde a época de Shakyamuni, aqueles que conseguem suportar os oferecimentos aos monges caluniadores são proibidos conforme ensinam os sutras. Mas se os 4 tipos de budista dentro dos 4 oceanos e das 10.000 terras deixassem de oferecer donativos aos monges maléficos e passassem para o lado do bem, como então poderiam surgir mais problemas ou desastres para nos afligir? Ouvindo isso, o viajante afastou-se da esteira sobre o qual se encontrava num gesto de respeito. Ajeitou o colarinho do manto e disse: os ensinamentos budistas variam muito e é difícil investigar totalmente cada doutrina. Tinha muitas dúvidas e estava confuso, não conseguia distinguir o certo do errado. Entretanto, esta obra do sábio Honen, Nembutsu como escolha exclusiva, de fato existe. Ela agrupa todos os tipos de Budas, Sutras, Bodhisattvas e divindades e diz que é preciso descartar, fechar, ignorar e abandonar todos eles. O significado do texto está perfeitamente claro. Em decorrência disso, os sábios deixaram a nação, as divindades, benevolentes, abandonaram os locais que habitavam, a fome e a sede assolam o mundo e as doenças e as pestes se espalham por todos os lugares. Agora, o Senhor mostrou claramente o certo e o errado da questão, citando passagens de várias escrituras. Assim, eu abandono completamente minhas convicções errôneas e meus olhos e ouvidos se abrem para cada um dos argumentos. Não há dúvida de que todas as pessoas do soberano ao povo em geral desejam a estabilidade da nação e a paz do mundo e de que se alegrariam com isso. Se conseguirmos escapar rapidamente com os oferecimentos feitos a esses enchanticas e assegurar que, em vez disso, sejam direcionados à multidão de verdadeiros monges e monjas, e se pudermos parar essas ondas brancas que agitam o oceano do Buda e cortar esses bosques verdes que cobrem a montanha da lei, então o mundo poderá se tornar tão pacífico como foi nas eras douradas do Fuxi e Shenlong, e a nação florescerá como nos tempos do governo sábio do Yao e Shun. Depois disso, haverá tempo para mergulhar nas águas da lei e julgar quais doutrinas são superficiais e quais são profundas, assim como prestar honras aos pilares e às vigas que sustentam a morada do Buda. Maravilhado, o anfitrião exclamou: o pombo transformou-se em falcão e o pardal num marisco. Como é gratificante! O Senhor uniu-se a um amigo na sala de orquídeas e ficou de pé como a artemista que cresce entre o cânhamo. Se realmente considerar as questões que descrevi e acreditar em minhas palavras, então os ventos soprarão suavemente, as ondas se acalmarão e em pouco tempo desfrutaremos colheitas fartas. Mas o coração de uma pessoa pode mudar com o tempo e a natureza de qualquer coisa pode se alterar com as circunstâncias. Tal como a lua refletida na água se agita com as ondulações, tal como os soldados do fronte temem diante das espadas inimigas. Embora neste momento o Senhor diga que acredita em minhas palavras, temo que depois se esqueça delas por completo. Agora, se quisermos, antes de tudo, trazer segurança à nação, orar pela nossa vida presente e futura, devemos nos apressar em examinar e considerar a situação e tomar medidas tão logo enquanto possível para remediá-la. Por que digo isso? Porque dos 7 tipos de desastres descritos no Sutra Mestre dos Remédios, 5 já ocorreram. Somente restam 2, a invasão estrangeira e a revolta dentro do próprio reino.
Das 3 calamidades mencionadas no Sutra Grande Compilação, 2 já ocorreram, resta apenas uma, a guerra. Os diferentes tipos de desastres e calamidades enumerados no Sutra Luz Dourada surgiram sucessivamente. Somente aquele que descreve saqueadores de outras regiões invadindo e pilhando a nação ainda não se realizou. Essa é a única tragédia que falta ocorrer. Dos 7 desastres listados no Sutra dos Reis Benevolentes, 6 já atingiram com força total, um, porém, ainda não concretizou, o que ocorre quando os inimigos se levantam nos 4 cantos e invadem a nação. O Sutra dos Reis Benevolentes também diz: quando uma nação cai em desordem, são os demônios quem primeiro mostram sinais de violência. Como esses demônios se tornaram violentos, as pessoas também ficam perturbadas. Se examinarmos cuidadosamente a situação presente, à luz dessa passagem, veremos que muitos demônios já mostram sinais de violência há algum tempo, e muitas pessoas morreram. Se o primeiro dos infortúnios preditos neste sutra já se consumou de forma tão evidente, como podemos duvidar da ocorrência dos outros? Se, em punição pelas doutrinas maléficas que mantemos, as tragédias que ainda faltam ocorrer recairão sobre nós uma após a outra, então será tarde demais para agir, não é mesmo? Os imperadores e reis têm seus alicerces no Estado e empenham-se para estabelecer a paz e a segurança durante seus reinados. Os ministros e a população mantêm propriedades e cultivam os campos para suprir as necessidades da sociedade. Porém, se saqueadores de outras regiões invadirem a nação, ou se irromper a revolta dentro do país, e todo o território for tomado, o que poderia restar para além de terror e caos? Se a nação for arruinada e os lares destruídos, para onde as pessoas fugirão em busca de segurança? Se o Senhor se importa realmente com a segurança pessoal, deve primeiro orar pela paz da segurança nos 4 quadrantes da Terra, não é verdade? Parece-me que, enquanto as pessoas estão neste mundo, todas receiam que destino a sua vida tomará. Por isso, elas depositam fé em doutrinas distorcidas e reverenciam ensinamentos caluniadores. Entristece-me o fato de ficarem tão confusas com o que é certo e errado, e ao mesmo tempo lamento que, embora tenham abraçado o budismo, escolheram a escola incorreta. Com o poder da fé que essas pessoas possuem no coração, porque elas dão crédito a doutrinas errôneas de modo tão imprudente. Se elas não abandonarem essa ilusão a que se apegaram e continuarem com essas visões errôneas, então rapidamente deixarão este mundo dos vivos e com certeza cairão no inferno de incessantes sofrimentos. O Sutra da Grande Compilação diz: mesmo que o governante da nação tenha realizado a prática de doação de esmolas em inúmeras existências passadas, observados os preceitos e cultivado a sabedoria, se ele perceber que meu ensinamento corre perigo de perecer e se mantiver indiferente, não tomando nenhuma atitude para protegê-lo, então todas as inestimáveis raízes de bondade que ele plantou por meio das práticas mencionadas serão totalmente extintas. Em pouco tempo, o soberano cairá gravemente enfermo e, após sua morte, renascerá no grande inferno. E o mesmo destino recairá sobre a consorte do soberano, o herdeiro, os ministros do Estado, os senhores feudais das cidades, os chefes das aldeias e os generais, os magistrados de distrito e os outros oficiais. O Sutra dos Reis Benevolentes afirma: se as pessoas destruírem os ensinamentos do Buda, não terão bons filhos nem harmonia com seus tipos de parentes. Com 6 tipos de parentes. Tampouco auxílios das divindades celestiais e dos dragões. Doenças e funções malignas vão se manifestar dia após dia para atormentar essas pessoas. Desastres ocorrerão infalivelmente e os infortúnios vão persegui-las aonde quer que forem. E quando morrerem, cairão
nos mundos do inferno, dos espíritos famintos e dos animais. Ainda que renasçam como seres humanos, serão destinados a tornarem-se soldados ou escravos. Os efeitos seguirão como eco segue o som, ou a sombra segue o corpo. As palavras escritas à noite permanecem mesmo quando apagamos a luz, e algo similar ocorre com as ações que empreendemos no mundo tríplice. O segundo volume do Sutra do Lótus diz: se uma pessoa não tem fé neste sutra e ainda o calunia, quando sua vida chegar ao fim, ele entrará no inferno Aviti. E o capítulo Bodhisattva jamais desprezar, no 7º volume diz: durante 1000 kalpa, eles passaram por grande sofrimento no inferno Aviti. No Sutra do Nirvana, lemos: se uma pessoa se afasta dos bons amigos, recusa-se a ouvir os ensinamentos corretos e, além disso, abraça maus ensinamentos, então, como consequência, ele cairá no inferno Aviti, e o tamanho de seu corpo medirá 84.000 yohana de largura e comprimento. Quando examinamos essa ampla variedade de sutras, descobrimos que todos eles salientam a gravidade do ato de caluniar o ensinamento correto. É lamentável ver todas as pessoas caírem do portal do ensinamento correto e mergulharem na prisão desses ensinamentos distorcidos. Que estupidez caírem uma após a outra nas armadilhas dessas doutrinas malignas e permanecerem tanto tempo emaranhadas nessa teia de ensinamentos caluniadores. Elas se perdem no meio da névoa fétida e desaparecem das chamas devastadoras do inferno. Como uma pessoa poderia deixar de se afligir? Como poderia deixar de sofrer? Portanto, o Senhor deve reformar rapidamente os dogmas que mantém no coração e abraçar o único veículo verdadeiro, a única doutrina benéfica do Sutra do Lótus. Se assim fizer, o mundo do tríplice se tornará a terra do Buda. E como poderia a terra do Buda decair? As regiões nas 10 direções se tornarão mundos de tesouros. E como poderia um mundo de tesouros sofrer dano? Se o Senhor vive num país que não conhece declínio ou decadência, numa terra que não sofre nenhum mal ou destruição, então seu corpo encontrará paz e segurança, e sua mente se tranquilizará. O Senhor deve acreditar em minhas palavras. Preste atenção ao que eu digo. O viajante disse: pelo fato de esse assunto se referir tanto a esta existência quanto às futuras, como poderia ser imprudente a respeito? Como poderia discordar do Senhor? Agora, examinando as passagens citadas nos sutras, compreendo perfeitamente o que o Buda disse. Disse que caluniar a lei é uma falta muito grave, que violar a lei é algo terrível. Depositei total fé num único Buda, Amida, e rejeitei todos os demais. Tenho reverenciado os 3 sutras da terra pura e refutado os outros. Mas isso não foi por causa das ideias distorcidas que eu próprio concebi. Apenas obedeci às palavras de homens eminentes do passado, e o mesmo ocorreu com todas as demais pessoas que habitam as 10 direções. Porém, agora compreendo que esse procedimento só consome as pessoas em esforços inúteis nesta existência, condenando-as a cair no inferno Aviti nas próximas. Os textos que o Senhor citou são muito claros neste ponto e bem argumentados, não deixam dúvida alguma. Doravante, com suas benevolentes instruções para guiar-me, quero dispersar a ignorância de minha mente. Espero que possamos tomar medidas contra essas calúnias à lei o mais rápido possível e trazer a paz ao mundo sem demora, garantindo desta maneira segurança nesta vida e boa sorte na próxima. Mas não basta que somente eu aceite e tenha fé em suas palavras. Devemos também advertir outras pessoas sobre os erros que elas cometem.